No vídeo de hoje eu vou falar sobre PC Gamer, o básico do básico para quem é leigo parar de comprar computador por 5, 6 mil reais que não valem a pena. É simples, eu vou passar o conhecimento básico, eu espero que você goste desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, eu vou tentar ser o mais leigo possível para você entender. Então vamos começar com as leiguices aqui, tá? A primeira coisa que quando você vai comprar um computador que você precisa saber é o processador. O que é um processador? Intel e AMD são processadores? Não necessariamente. Então, por exemplo, se está escrito aqui, ó, só Intel i5, eu não sei qual processador é. Pode ser um i5 de primeira geração ou de 11ª. Eu preciso saber a geração, mas aqui está escrito 10ª geração. É um i5 de 10ª geração, um processador recente, porque foi lançado ano passado, se não me engano. Então é um processador que dá conta do recado, com certeza, um bom processador. A placa de vídeo aqui é uma Radeon. Isso aqui é placa de vídeo? Não. Isso aqui não é a placa de vídeo. Tá? Então, se a empresa colocou Radeon aqui ou Nvidia, né? A placa de vídeo é uma Nvidia ou GTX e não coloca o modelo específico, cara, alguma coisa ela está querendo esconder, pode ter certeza. Então, o básico do básico, quando você vai comprar um computador, você precisa pegar um caderninho aí ou um bloco de notas no celular e escrever. Qual é o processador dele? É um Intel i5 de 10ª geração. Então, é um i5 de 10ª geração. Pronto, eu sei qual é o processador dele. Com isso aqui eu já sei a informação necessária para pesquisar sobre o processador. Qual que é a placa de vídeo? Radeon. Isso aqui não é a placa de vídeo. Isso aqui é um migué da empresa para não falar qual que é a placa de vídeo real do computador. Aqui, ó, AMD Radeon. Isso aqui não é placa de vídeo, isso aqui não existe, tá, meu irmão? Isso aqui não existe. Isso aqui é aquele miguezinho, né? Para você não saber qual que é a placa de vídeo. Então você vai precisar correr atrás da informação de qual é o processador. Você já aprendeu que precisa saber do nome completo. Se for um Ryzen, você precisa saber qual geração é. É de 2ª geração dos Ryzen, de terceira, é um Intel de 5ª geração. Por exemplo, um Intel de 10ª geração, um i13 de 10ª geração, é melhor do que um i7 de 4ª geração. E tem gente que vende um i7 de 4ª geração bem mais caro, porque as pessoas acham que o i7 é sempre melhor que o i3, mas nem sempre, depende muito da geração. E como que eu sei qual processador é melhor? Eu vou lá no Google e coloco i5 de 10ª geração versus i3 de 3ª geração, e vai ter lá os tutoriais explicando, né, os comparativos, e você vai ver que o potencial desse processador. Agora a placa de vídeo, eu vou ter que descobrir aqui, eu vou ter que descer nos anúncios aqui, descer aqui, eu sei que é uma RX 550, como eu falei, uma placa de vídeo bem moderna, bem moderada. Não é uma placa de vídeo excelente, nesse preço aqui não está compensando, tá? A gente consegue montar hoje por 3 mil reais, focando em jogos, tá? Só em jogos, e não em outras coisas. A gente consegue por 3 mil reais o desempenho melhor, ou tão bom quanto esse computador, permitindo jogar os mesmos jogos, usando um APU da Ryzen, por exemplo, tá? Sem precisar gastar mais por isso. Então, se for jogos que você quer, você tem que ficar bem tranquilo e ir atrás das informações que eu te falei. Primeira coisa, eu recomendo você dar uma olhada, né? Como a gente não tem placa de vídeo disponível no mercado de qualidade hoje, dá uma olhada nas APUs da Ryzen, né? Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 2400G, tem várias APUs, você vê o desempenho delas. São PCs que estão saindo por 3 mil reais. Aí, para um PC desse aqui valer a pena, ele custa 2 mil reais a mais, 1.500 a mais, ele tem que entregar um desempenho a mais, né? Então, é tranquilo. Tá, mas eu descobri, por exemplo, eu já descobri a placa de vídeo aqui, uma RX 550 e um i5 de 10ª geração. O que eu faço? Eu vou no YouTube e eu colo Intel i5, pego o modelo do processador que está aqui, ó, i5 10400F, dou um espaço e coloco RX 550 em games. Eu só escrevo isso. i5 10400F mais RX 550 4GB. Pronto. Em games. Dou um enter lá, vai aparecer vários comparativos e eu vou ver em qual resolução o jogo roda. Eu vou ver em qual qualidade que ele roda, e isso você precisa fazer, porque se você simplesmente olhar que é uma Nvidia e um i5 e não saber qual é a geração, você vai perder o seu dinheiro, tá? Você tem grande risco de perder o seu dinheiro, inclusive, principalmente se você comprar nessas Magazine Luiza da vida, Americanas da vida. Em PC Gamer, você não comprar nessas lojas aí é cilada. Se comprar em lojas especializadas como a Terabyte, você já precisa de atenção. Imagina nesses varejistas que vendem qualquer coisa, né? Então tem que ter mais cuidado ainda.
mais cuidado ainda, tá? Então, esse é um exemplo de computador que não vale a pena. E aqui nós temos um exemplo de computador que vale a pena, que é o Ryzen 3 2200G. Ele é um PC. A gente tá vendo aqui que ele custa R$ 2.162, tá? Ele não vai ter um desempenho superior àquele de 4.500, mas ele roda os mesmos games. Ele permite que você jogue um GTA V, ele permite que você jogue todos esses games numa resolução aceitável, vão ficar com gráficos legais, tá? Claro que tem alguns jogos mais modernos que talvez você vai precisar diminuir muito, tá? A qualidade gráfica. Mas tem muito review no YouTube. É só você colocar lá e você vai ver. Compara lá. Coloca Ryzen 3 2200G versus RX 550. Você vai ver se a diferença de resultado compensa os R$ 2.000 de diferença. Eu já adianto para você, não compensa. Tá? Não compensa. No mínimo ele teria que ter o triplo de desempenho. Tem alguns jogos que ele não consegue nem ganhar, tá? E aqui é um caso à parte, tá? Intel precisa de placas de vídeo para jogos. Então se você comprar um PC com um i3 ou i5, você vai ter que colocar uma placa de vídeo, porque a potência do processador em jogos é bem limitada. Já se for APU, não são todos os processadores Ryzen, mas se for todos os Ryzens que terminam com G no final, eles dão conta de rodar os jogos sozinho. É o exemplo do Ryzen 3 2200G. Você não precisa comprar uma placa de vídeo junto com ele, porque ele é uma APU. É um processador semelhante àquele que vai no PS4, por exemplo, que é um processador com gráficos integrados. É mais ou menos isso, é a mesma empresa inclusive, né? A AMD faz a APU do PS4 e faz o Ryzen 3 2200G. Então é mais ou menos assim que funciona. São os PCs que no momento agora que a gente está com crise de placa de vídeo, eles estão valendo a pena. Então o Ryzen 3 2200G vale a pena, o Ryzen 5 2400G vale a pena, tá? Tem outros processadores que valem a pena, cara. Aqui ó, o Ryzen 5 3400G também vale a pena, tá? E aí você vai olhando todos, coloca lá, Ryzen 5 3400G e coloca versus a placa de vídeo do PC que você está querendo comprar. Às vezes você está querendo comprar uma 550, coloca lá Ryzen 5 3400G versus uma RX 550. Você vai ver que esses computadores eles custam menos, mas eles entregam um custo-benefício bem mais interessante. E no futuro você pode colocar uma placa de vídeo junto com essas APUs. Elas não vão ter um processamento bruto tão bom, tá? Mas por exemplo, esse Ryzen 5 3400G leva de boa uma 1650, talvez algo até mais, tá? Para renderização eles quebram um galho, não são excelentes, mas eles fazem um render, dá para, por exemplo, vídeos no YouTube que não for muito pesado, se não for um trabalho profissional, tipo, por exemplo, o que eu faço hoje, eu conseguiria fazer num PC desse. Talvez demore um pouco mais, provavelmente, mas dá para editar um vídeo, para renderizar um vídeo numa boa. Mas o foco aqui é games, tá? Então, eu quero dar esse conceito assim mais por cima para você entender o básico e depois eu vou trazer um vídeo bem mais detalhado. Outra coisa que você precisa prestar muita atenção é se, por exemplo, a fonte que vem aqui. Por exemplo, esse PC eu já não recomendo porque ele vem com uma fonte de 200 watts, que não é 80 Plus. Então, mesmo que você vá montar um PC com um Ryzen 5 3400G, não escolha uma fonte genérica, escolha uma fonte que tenha 80 Plus e que tenha no mínimo 400 watts de potência para no futuro você puder fazer um upgrade, tá? Então, cara, se não der para trocar a fonte por uma fonte decente, nem vai com essa, porque essas fontes de 200 watts, elas vão colocar em risco todo o seu PC. Então, tipo, você vai ter vai poder o risco de queimar, né, os componentes. Essas fontes não são confiáveis, tá? Elas não têm a mesma proteção que uma fonte 80 Plus tem, porque tem componentes de menos qualidade, tá? Então, o controle dela, né, de temperatura e tal, não é tão bom. Eu não recomendo que você... 3 coisas que eu recomendo que você pesquise bem. Qual é o processador? Qual é o modelo? Qual é a placa de vídeo? Pesquisa junto, né? O que a placa de vídeo mais esse processador entregam. No caso, se for uma APU, você só vai pesquisar sobre a APU. O que essa APU entrega em jogos. E outra coisa, pesquisa bem a fonte. O que essa fonte é? Ela é uma fonte 80 Plus? Não só 80 Plus, mas tem algumas marcas de 80 Plus que não são boas. Eu tenho um vídeo aí falando sobre modelos bons de fonte, tá? Então, o ideal é você falar com o vendedor e dizer, eu até compro esse PC, mas eu pago mais e você coloca uma fonte melhor para mim. Isso você consegue fazer até na Terabyte, consegue fazer
até na Pichau e tal, conversando ali no central de atendimento, troca uma ideia, tá? E tenta trocar esses componentes, senão você realmente vai ter prejuízo aí comprando uma fonte que não é de qualidade. Então a gente vê, por exemplo, aqui na Pichau, aqui já vem uma fonte, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha visto antes. Aqui vem uma Mancer, que é uma fonte 80 Plus, segundo eles. Mas eu, por exemplo, pagaria R$115 a mais e pegaria essa Nidus da Pichau, que falam muito bem em testes e tal. Não acho que seja ruim, tá? Eu acho que seja uma fonte muito boa. Eu não testei ela ainda, mas tem bastante elogio sobre a Nidus da Pichau. Ah, mas aí você pode também pagar R$200 e pegar uma fonte que você considere mais confiável, por exemplo, a CV. Excelente essa fonte da Corsair, tá? Excelente mesmo. Aí você pode pegar ela, 550 watts, e pagar R$205 a mais. Mas não abra mão de ter uma fonte de qualidade, saber qual que é o processador e qual que é a placa de vídeo. E também o básico é que hoje em dia nós precisamos ter no mínimo 8 GB de memória RAM. Mas o ideal é 16, só que 8 GB quebra um galho, tá? Mas 16 é bacana. Se você comprar um PC que só tenha dois slots de memória RAM, coloque um pente de 8 e deixe espaço para colocar outro pente de 8 no futuro. Se tiver 4 slots, você pode colocar 2 pentes de 4 agora e no futuro colocar mais pentes de 4. Porque essas APU Ryzen trabalham muito melhor se você usar duas memórias RAMs trabalhando junto. Então, se você usar esses os dois pentes trabalhando junto, eles fazem dual channel e você ganha até 40, 50% de FPS em games, tá? Então, acho que ficou mais ou menos, deu para entender. Depois eu vou fazer um vídeo mais explicado, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto, valeu e fui!